Vamos então ouvir também a opinião do JPP. Era também este o cenário que o JPP esperava, adiar a decisão de uma eventual eleição antecipada? Bom, antes de mais, muito obrigado, Sr. Jornalista, cumprimentar os colegas de painel e os nossos telespectadores, em especial os nossos imigrantes que se encontram pelos 4 cantos do mundo. Uma boa noite para todos. Bom, esta é uma situação complexa porque, em primeiro lugar, nós temos que ter sempre presente de que a democracia nunca deve ter medo de dar a palavra ao povo, seja ela em que circunstâncias for. E há aqui quatro aspectos que já foram aflorados pelos colegas e eu gostaria depois de recordar aqueles que são para nós alguns aspectos essenciais, até para clarificar a posição de muitas pessoas que estão muito confusas com esta situação. Em primeiro lugar, é o seguinte: a situação de instabilidade foi causada pelos partidos da coligação. Ponto. A partir do momento que há uma investigação, foi o próprio PSD e o próprio CDS que, por si só, e que com a ajuda do partido com assento parlamentar, o PAN, que mantém a maioria, que criaram eles todos esta instabilidade política que se traduziu no afastamento de Miguel Albuquerque. E, portanto, essa instabilidade levou a um segundo aspecto, que foi o facto, e eu considero que foi deliberado, eu acho que isso é a ação mais nefasta e que veio a castigar as famílias e as empresas, e que a grande responsabilidade deve ser dada ao PSD e ao CDS, que é o facto de não terem apreciado, votado e discutido o orçamento. As consequências desse tal ato não devem ser esquecidas pelos madeirenses. Se hoje nós não temos todas aquelas premissas que são essenciais para termos apoios PRR, Quad 2030, apoios sociais, etc., etc., no seu tempo, sem prejuízo da instabilidade, deve-se única e exclusivamente à gestão, à manhosice do PSD e do CDS. O terceiro aspecto é o levantamento da imunidade, e já entrando na análise política. Nós sempre dissemos, inicialmente, que quem não deve, não teme. Se o Presidente do Governo está a ser investigado e nenhum de nós aqui está livre de qualquer investigação, se o próprio disse que não temia e que era imaculado, até parece que foi a expressão que foi usada, portanto, porque é que não se desfaz da veste da imunidade que estaria disponível para o Conselho de Estado? Imunidade, não, mas ele próprio deve aos madeirenses essa premissa, que é requerer o levantamento da imunidade parlamentar. Ponto. Se é imaculado, não precisa dela. O quarto aspecto, para terminar, é a situação política do PSD, que naturalmente não vou comentar, porque não gosto de comentar, até por uma certa coerência. Acho que todos nós já temos vida cotidiana interna para nos levar a maior parte do tempo. Temos problemas e dificuldades para agir, mas há um aspecto que eu gostaria de dizer: não se combate um erro com outro erro para se perpetuar agarrados ao osso. Ou seja, eu acho que o próprio PSD devia seguir o conselho do ex-presidente do governo, Alberto João Jardim, pelo menos eu estive mais ou menos atento, que tinha dito que a estratégia política, e que defende que a estratégia política devia assentar numa base popular e não numa base senhorial. Porque o que me parece, e isso fica claro, é que a gestão atual do PSD está sempre num quadrumvirato, ou seja, uma gestão executiva dominante de 4 pessoas. E essas 4 pessoas
estão a condicionar o futuro das famílias e das empresas e a prejudicar o coletivo. Eu não tenho receio em dizer quais são, porque eu Mas não olha tenho. que E está numa gestão não é 4 pessoas. está num quadrão virato, houve duas Miguel comissões Albuquerque, políticas. Rui Abreu, João Cunha Cima e Jaime Ramos. O partido, nesse aspecto eu estou a falar, e abre aqui um parênteses só para tecer este um bocado. Toda esta situação foi causada por este quadrão virato, que é uma gestão interna assente em 4 senhores Isso é a feudais representação do e que partido. gerem o seu feudo Isso é a representação como do fosse a Madeira. E isto prejudicou, e as pessoas que sabem isto, nós hoje estamos nesta situação instável, porque desejavam se perpetuar, e como já foi aqui dito, a gestão de nomearem um outro para prosseguir a gestão feudal não foi acolhida pelo representante. Porque também, digo sinceramente, não precisamos desses cargos, porque demonstrou a inutilidade daquele cargo. Bastaríamos estar em diálogo com o Presidente da República. Foi, do ponto de vista da JPP, foi tudo morosa isto- esta decisão do representante da República? Não, nós sempre defendemos uma coisa, que era a discussão do orçamento e depois a decisão. E o PSD, que é responsável, e o CDS, engendraram esta situação gostava de saber para como é que iam votar a moção de pressionar... Bom, isso é outra assunto. Para não é outro pressionar... assunto, foi Não, mas eu posso coincidênio. responder. Foi A senhora coincidente, deputada foi coincidente. veio-nos apresentar alguma moção de censura? Não desvio. Bem, o que nós dissemos é que, independente de qualquer moção de censura, era importante, e vou usar o termo, aprovar o orçamento. Pensemos na região primeiro, Mas o senhor antes de deputado pensar disse no isso umbigo agora. do seu partido. Não, o senhor deputado diz isso Pois, agora, diz não, isso digo, agora. digo isso agora, digo sempre, e se isso, os reparar contextos são a outros. coerência que nós temos tido desde o início desta situação de instabilidade. Por isso eu acho que este quadrão virato que cozinhou toda esta Mas isso situação implicava, está a deputado Belo, prejudicar isso implicaria Madeira, que o JPP não votasse ao lado da moção de censura. Era isso que ia acontecer. Não, nós nunca falamos em moção, nós falamos em orçamento. Pensemos nas pessoas e nas famílias. Porquê é que se pensa em O moções? senhor deputado neste nunca votou momento? favoravelmente a um orçamento Isso, apresentado relativamente pelo à Governo Regional. moção. E fala agora como se fosse aprovar o orçamento. É que se está a falar de uma maneira, parece que iria aprovar. Está nervosa, não está nervosa. Estou nervosa. Então vamos lá ver uma coisa. Como vê a dentro. Sim, penso que não esteja nervosa. Vamos lá ver uma coisa. Assumimos as nossas Eu responsabilidades. para já nunca falei de moções, a senhora deputada está a falar, Não. deve estar cismada por isso. Não, Eu não é estou isso, é porque cismado. existia Eu também estou a uma moção de dizer que no princípio da responsabilidade, o Havia PSD, duas, o PS PSD e o CDS, que teceram ossanas ao melhor documento orçamental de todos é o PIDAR. E depois são eles próprios a colocar os interesses do seu umbigo, em primeiro lugar, em desmérito das famílias e das empresas. Isto é irresponsabilidade. E para não usar outro termo mais forte, que os madeirenses depois vão nos dizer em breve. Vamos também ouvir verdade. Roberto Almada, Eu do acho Bloco que de é Esquerda, verdade. tal também Elvio Sousa. Bom, continuando a discussão que está muito interessante, gostaria só de esclarecer o seguinte. Não estaria o PAN e o CDS claramente do lado da moção de censura, ou não estaria? Portanto, pelo aquilo que eu percebi que a senhora deputada me falou, é que parece, deduzo, que ficaríamos a conhecer, eventualmente, que o PAN e o CDS iria votar a favor da moção de censura. Aquilo que o senhor disse, parece que o senhor ia votar favoravelmente ao orçamento. Não, isso nunca foi favorável a nenhum orçamento. Desculpe, está equivocada, É que nós já viabilizamos. Insiste, Cabe abstenção. insiste na aprovação Sim. do orçamento quando Eu vou vota-se deixar contra o terminar. orçamento. Muito bem, mas está enganada e tem que reconhecer que nós já nos abstivemos por 2 vezes no orçamento, por razões de colocar o interesse dos madeirenses em detrimento do interesse do partido. Portanto, a coerência é a mesma. E quero esclarecer isso. Mas ainda voltando à questão, mas é a verdade. Não era É a interesse. verdade
porque eu não costumo mentir nem inventar. E quando faço, retrato-me logo de seguida. Bom, mas ficamos a conhecer que parece que o PAN e o CDS estavam mais do lado da oposição, aí qualquer coisa de confusão. E isso é uma estratégia do PSD para dizer que, ai coitadinho de nós, ai coitadinho, o PAN e o CDS, e não ia haver aprovação a moção ia cair, o governo ia cair, não havia orçamento. Não, senhor, o orçamento primeiro, mesmo que a moção fosse discutida, o PAN, segundo aquilo nos parece, e o CDS teriam que, até que têm os contributos deles, tinham que aprovar o orçamento primeiro. O JPP e, portanto, se vai preparar para esse eventual cenário de eleições antecipadas? Não, é sempre com o mesmo princípio que a calma e a tranquilidade temos tido até à data, porque importa. E há aqui um aspecto, uma vez que estávamos a falar deste processo, há aqui um aspecto. Eu acabei de ler este documento do Ministério Público, e isto é dinheiro, malas, sacos, envelopes, é uma vergonha. Bom, mas eu não quero pronunciar sobre isso, mas há uma coisa que é importante esclarecer. Primeiro, que ninguém envia um avião carregado de investigadores só por fumaça, só por queimar qualquer coisa. Há factos. Bom, mas há aqui uma coisa que importa esclarecer para as pessoas poderem perceber. A decisão do juiz de instrução, estamos numa fase de inquérito deste processo. Inquérito. E a decisão do juiz de instrução foi apenas relativa às medidas de coação. Às medidas de coação e não sobre o processo que está numa fase inicial. Ou seja, e o que acontece é que para se aplicarem medidas de coação privativas da liberdade, ou seja, para as pessoas ficarem detidas, é necessário que esse juiz de instrução considere haver indícios fortes. Porque para a acusação é apenas necessário haver indícios, haver supostamente crimes suficientes. E a decisão foi feita sobre o inquérito e não sobre a fase de instrução. Isto para as pessoas perceberem que a procissão ainda está no adro e que com certeza haverão mais dados. E relativamente à situação e àquilo que continuo a dizer, nós estamos nesta fase pura e diretamente por irresponsabilidade do PSD e do CDS. Pura, porque o orçamento já devia estar aprovado pelo PSD, pelo CDS e pelo PAN. Aliás, porque tem os contributos próprios destes partidos. Não se compreende isto. A população não compreende. Agora, eu também não vou deixar que o PSD, o tal triunvirato que eu falei há pouco, é mais em termos de cabecilhas, entre aspas, não estou a falar dos órgãos próprios de discussão. Não vou aceitar que este quadruvirato, estas 4 pessoas, passem para a opinião pública que o orçamento não foi discutido por irresponsabilidade nossa ou da situação política, ou da situação da investigação, porque isso podias ter resolvido e a vida continua. E é aqui que o PSD... Alvio Sousa, há muito para esclarecer, muitas dúvidas para colocar o Governo. Sim, os debates são formas de diálogo e de discussão e de alcance de respostas. É uma das nossas funções enquanto parlamentares, apresentar debates e desejamos nós que o Governo responda, porque a maior parte das vezes às questões, nomeadamente indo ao interior e com profundidade aos temas, não raras vezes o Governo, muito raramente o Governo responde. Muito raramente responde. Então está todos os meses na Assembleia não responde. Calma. Acabei a frase. A senhora deputada está muito nervosa, tenha calma. Não estou nervosa. Disse raramente estou habituada a lidar com a crise. Com as crises. Raramente responde. O Governo raramente responde com profundidade. E só para lhe dar uma ideia, que o Governo responde que já foi necessário ir 70 vezes para o Tribunal para ir buscar a resposta. Portanto, contra factos não há argumentos, Sr. Deputado. 70 vezes para o Tribunal. Tanto que as respostas vêm são sérias. Portanto, tudo isto traduz a gestão do PSD. É opaco, é falta de transparência, por isso está a ser investigado da cabeça aos pés. Olha, o povo vai decidir.
Vamos Obrigado. a eles. Obrigado. Gostava de saber quais são essas 70 vezes que fez pedir. Ou se quiserem, mande-lhe uma Gostava fotocópia. de saber. Manda um e-mail. Mentira não Tenho é. curiosidade. Nessas Mentira não 70 é. vezes, Eu não penso sei da se sua é, gestão não deve até ter nenhuma. mostrar, eu não Quer fazer uma aposta comigo? Eu Eu faço. não faço apostas, gostava que me dissesse. quais Mas foram quer as fazer uma 70 aposta, eu vezes faço, porque em eu não que estou a procura- mentir. Agora, se o senhor inunda, Olha, o isso governo são regional intimações inunda os governos e decisão. regional com Não a inundar, ele está bem, tudo acabei no essa- site da acabei essa transparência. discussão no café. Está tudo no Com site da certeza para outro transparência. programa. Oh, Sr. Muito Deputado, obrigado, não, deputado não Elvio tenhas Sousa. medo deles. Eu Não há não nada, tenho, não não há tenho nada medo. de escondido que não se venha a descobrir. Muito Tenha obrigado, deputado Elvio Sousa, também à deputada Rubina Leal.